que são Caio Jorge, Matheus Henrique e o zagueiro Mina. A torcida do Cruzeiro está te aguardando. Tá, vamos lá, HG. Começar pelo Yerry Mina. A situação com o Yerry Mina ainda estava um pouco complicada, porque o Yerry Mina, a cada momento ele diz uma coisa, como eu já trouxe aqui anteriormente, à diretoria do Cruzeiro. A promessa é, se ele voltar ao Brasil, o Cruzeiro terá preferência do jogador para um retorno. Mas até aqui não existe nenhuma definição do Yerry Mina. Ele fala ainda em ficar na Europa. O Yerry Mina fala que a ideia dele é permanecer na Europa. O ponto é, não tem nenhum tipo de proposta até aqui apresentada pelo jogador que tenha o agradado. Então o Cruzeiro ainda está confiante sobre a possibilidade de trazer o Yerry Mina para cá. Mas ainda assim é uma situação complicada. O próprio Yerry Mina é quem tem esfriado as conversas. Mas o Cruzeiro não desistiu da contratação do jogador. A segunda situação do Matheus Henrique. O Cruzeiro não é o único interessado, mas já fez uma reunião com o staff do jogador para tentar entender o que acontece e qual é a necessidade para tirá-lo do Sassuolo. O ponto é, Sassuolo caiu para a segunda divisão do campeonato italiano, segue sem um diretor esportivo. O Cruzeiro está conversando nesse momento com o staff do Matheus Henrique, já se colocou à disposição, disse o que tem interesse em pagar pelo jogador e, caso seja necessário, fará um investimento pela contratação em definitivo do Matheus Henrique. O Matheus Henrique, além do Cruzeiro, o Atlético fez consulta, o Grêmio fez consulta e o São Paulo também fez consulta. O Cruzeiro e o São Paulo são os times que, nesse momento, mais demonstraram interesse na contratação do jogador e têm mantido conversas com o staff do atleta, que é o empresário Fábio Melo. E, para finalizar a situação do Caio Jorge, o Cruzeiro tenta chegar a um acordo com a Juventus pela contratação do Caio Jorge. O Cruzeiro ofereceu cerca de 4 milhões de euros pela aquisição de um percentual dos direitos econômicos do atacante de 22 anos. A Juventus tinha recusado uma oferta do Palmeiras de 8 milhões de euros em janeiro desse ano. 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, para ser mais específico. E o Cruzeiro tenta pagar metade do que o Palmeiras ofereceu no início do ano. Já existe um acerto entre Cruzeiro e Caio Jorge. O entrave tem sido a Juventus, porque a Juventus quer um valor um pouco maior pela liberação do Caio Jorge. Embora ele não tenha se firmado lá na Itália, seja pela Juventus, seja pelo Frosinone, que é o time que ele defendeu por empréstimo na última temporada europeia, a Juventus entende que pode receber um valor um pouco maior, já que é um atleta promissor e tem apenas 22 anos. Então o Cruzeiro está negociando isso, tentando pagar algo próximo de 4 milhões de euros, que dá mais ou menos 22 milhões de reais. Agora você deu a informação, agora eu quero a opinião. Você acha que os 3 vêm? Acho. Acho mesmo. Assim, é que não são negociações fáceis. E aí o torcedor do Cruzeiro precisa entender o que está acontecendo. A gestão anterior, ela adotou uma política diferente da atual. A gestão atual, ela está buscando jogadores mais renomados. Então são negociações bem mais difíceis, negociações mais complexas. É difícil lá na Juventus buscar o Caio Jorge. É difícil no Sassuolo ganhar uma concorrência com 3 clubes que todos disputam a Libertadores e buscar o Matheus Henrique. É difícil ir lá na Itália e buscar o Mina, depois de uma boa temporada pelo Cagliari da Itália. Então, tudo que o Cruzeiro tem feito nesse momento é tentar buscar jogadores que são renomados, jogadores mais difíceis de trazer para o elenco. Então, eu entendo que o Cruzeiro pode sim trazer esses 3 atletas, mas que a situação vai demorar ainda um pouco. O torcedor não vai achar que vai acontecer. Demorar um pouco seria quanto tempo? Eu acho que até lá para o início da janela. Sabe por quê? Porque todos eles têm questões da Europa ainda. E a janela na Europa, ela começa a ficar mais forte, mais quente, a partir de julho. E os clubes tiram esse mês quase de férias. Exceto que seja um jogador extra classe, aí eles definem rapidamente. Agora, os jogadores que não são extra classe, e é claro, esses caras não estão sendo cogitados no Brasil justamente por não serem extra classe. Jogadores como esses, eu acho que eles demoram um pouquinho mais para negociar, para acertar futuro e tal. Então eu acho que isso vai demorar até se estender até o início de julho. O valor, deixa eu só perguntar o valor, Eltinho, porque é o seguinte, fica muito claro que há um planejamento por trás das contratações, porque você tem o Cássio, daí você tem o Mina, aí o Matheus Henrique, o Matheus Pereira, que já está aí, falando da espinha dorsal, e o Caio Jorge. Tem um planejamento. E o Thiago acha que vem, embora esse vai lá, vem cá do Mina. Já é para mudar consideravelmente o patamar, né?
Fora os outros nomes, né, HG, que a gente não sabe, assim, que... Posso te ainda... perguntar dois? Você Pode. gostaria de ver, de assistir ao Cruzeiro com John e Dudu? Ele mesmo, Dudu, Palmeiras? Cara, com o Dudu, sim. O John é um jovem com muito potencial, mas que no próprio Palmeiras ainda requer mais espaço, né? O Dudu, um jogador que dispensa comentários, né? Multicampeão, inclusive formado aqui pelo Cruzeiro, vendido a preço de banana para a Europa. Mas assim, eu acho que dentro do que o Thiago falou, é isso mesmo. Se você pensar que daqui a um mês ainda, dia 4 de julho, a janela ainda não vai ter se abrido, então faz parte, né, jogadores. O que eu penso é o seguinte, e aí eu tenho uma certeza, mesmo sem ter a informação, que o Cruzeiro precisa de ter um leque de outras opções também, para não ficar preso somente a essas opções em termos de volante, de camisa 9 e também de zagueiro. Inclusive, camisa 9, eu volto a repetir mais uma vez, eu acho que o Cruzeiro precisa de ir ao mercado e buscar não somente um, mas 2 centroavantes para jogarem ali no comando de ataque do Cruzeiro. Eu acho que virão 2. É só isso meu comentário. Já 2 falei demais. centroavantes? Eu acho que virão 2. Quem seria o outro? Aliás, quais seriam eles? Já falou no Caio Jorge, no Gabigol e no Arthur Cabral. Que eu me lembro, assim, de cabeça. Os 3 já Porque foram citados. eu citei Dudu e John, porque é o seguinte, uma coisa, Garcês, é você sair para fazer uma proposta, sondar e etc. Outra coisa, por exemplo, você tem seus sonhos, né? Você, Garcês, tem seus sonhos. Tem gente no Cruzeiro que tem o sonho de buscar o John e o Dudu. Agora, se vai conseguir, eu não sei. Portanto, isso não é uma informação de que o Cruzeiro sondou, mandou proposta, tal. Tem uma pessoa no Cruzeiro que tem um sonho de trazer o John por causa do potencial e trazer o Dudu, porque o Dudu, por mais que seja caro, né, o Cruzeiro não vai trazer pelo mesmo salário que ele ganha lá, mas o Cruzeiro pode oferecer, não estou dizendo que vai, tá? O Cruzeiro pode oferecer um contrato maior para um jogador que já caminha para o final de carreira, mas que ainda tem muito para oferecer, de bola. Fisicamente eu não sei como é que ele está, né? Tá voltando agora, etc e tal. Mas é que quando volta tem os riscos das lesões musculares, etc e tal. Então, Caio Jorge, Matheus Henrique, Mina e o sonho de uma pessoa do Cruzeiro que é de ter Dudu e John. Dá para mudar muito o patamar, né, Garcês? Não, o nível dos jogadores que nós estamos falando aqui é muito bom, são muito bons os jogadores. O Mina, o único cara que eu acompanho, assim, que eu falo, é coisa do Alexandre Matos, não sei, né? Imagino, né? Por causa da negociação que ele teve lá com o Palmeiras, quando ele tirou ele do Santa Fé, mas é um jogador que tem muitas lesões. Nessa temporada ele até jogou bem no Cagliari, mas em quase toda a carreira, muitas lesões. Eu até conversei com jornalistas colombianos falando assim que a Mina, não sei se ele aguenta o pesado calendário brasileiro de novo, como ele aguentava lá atrás, né? Agora, o Matheus Henrique me agrada demais, é um jogador muito que joga um campo inteiro. Versátil, tem passe. Não é à toa que tem vários times interessados nele. O Caio Jorge é um jogador, eu acho interessante ser um jogador jovem, né? Pode levantar de novo a carreira, ter mais oportunidade, né? Mas ele foi muito cedo para o futebol europeu, né? Espero que ele tenha volte para o futebol brasileiro, às vezes a recuperar esse futebol, né? E o Dudu, o Dudu e o John concorda também com o Valu, que é um jogador promissor. Eu ainda preciso ver um pouquinho mais dele para a gente falar assim, não, vai encaixar aqui. Mas o Dudu vai trazer de esperança, de experiência, né, para esse time do Cruzeiro, é incrível. O que aconteceu com o Everton Ribeiro lá no Bahia? Está funcionando muito bem lá, né? Acho que o Dudu pode ser essa referência também aqui no ataque do Cruzeiro, numa ponta, jogando mais pelo meio, pode jogar mais centralizado, e algumas vezes jogou assim no Palmeiras, mas o grande problema do Dudu sempre foram as lesões. Esse que me incomoda ainda, é o mesmo jeito que me incomoda o Mina, as lesões que o Mina teve em toda a carreira. HG, quando você perguntou ao Thiago assim, se tem um prazo para quando isso pode ser resolvido, eu lembrei de um episódio da temporada passada envolvendo o Scarpa no Atlético. O primeiro momento que a gente trouxe a informação aqui foi no final de agosto, que o Atlético tinha algum interesse com o Scarpa. A negociação foi lenta. Depois, se dá a informação que o Atlético tinha desistido daquela situação, que é tudo a negociação dessa dimensão. Você lembra que aqui a gente bancou, né? Sim, ela é lenta, que o Atlético não havia desistido. O Atlético
continuaria pelos bastidores para ainda tentar essa negociação. E esse tipo de negociação que estamos falando, do tamanho das negociações, dos nomes que o Thiago acabou de trazer aqui para a gente, e acrescento também o John e o Dudu, são negociações lentas. Essas negociações, elas envolvem muitas coisas. E aí o que aconteceu? Voltando ao caso do Scarpa, a gente fala em agosto, dá uma esfriada em outubro, reaquece no final de novembro e ele só é anunciado depois do Natal do ano passado. Então, ou seja, foram 3 meses de negociação. É claro que o Cruzeiro tem bem mais pressa para esse momento e a janela está abrindo agora. Então, eu acredito que são negociações que vão levar um pouco mais de tempo, que o torcedor do Cruzeiro precisa ter paciência, mas que vem grandes nomes por aí, isso aí a gente sabe. Então é esperar para ver. Ontem nós falávamos aqui que o Atlético está prospectando no mercado, o Cruzeiro nem se fala. E eu tenho uma outra, me chegou uma informação, Thiago, você pode até confirmar, eu não vou cravar aqui, parece que o valor inicial que o Cruzeiro colocaria no mercado para contratar foi ampliado. Eita! Tenta levantar qual é o real valor que o Cruzeiro Agora, pretende gastar. A gente chegou a falar de 200 milhões, né? Isso. Me disseram que esse valor foi ampliado. Isso foi ampliado. Para uma mudança um ponto substancial de elenco. Um ponto importante, eu estava apurando uma situação hoje. O Cruzeiro imagina que vai gastar um pouco mais de fato do que ele imaginava que gastaria inicialmente. Porque quando o Cruzeiro foi atrás de jogadores aqui do futebol brasileiro, ele recebeu negativas. E o Cruzeiro imaginava que no Brasil ele conseguiria buscar esses atletas. Poxa, quando o Cruzeiro vai no Botafogo e faz uma proposta de 5 milhões de euros pelo Júnior Santos, eu acho mais do que o suficiente para o Júnior Santos. Não estou querendo dizer que o Júnior Santos seja um mau jogador. É que a gente tem que entender todas as condições do atleta. O Júnior Santos tem 29 anos, ele não vai ser negociado com a Europa. Nenhum clube europeu vai chegar aqui e falar, opa, vou levar o Júnior Santos. Não tem como fazer isso mais. O Júnior Santos talvez ele tenha uma proposta de Arábia Saudita, uma proposta de outro país, mas para o mercado brasileiro, falar em pagar 5 milhões de euros pelo Júnior Santos, por 50%, salvo engano, dos direitos econômicos, ou 70%, tá de bom tamanho, tá de ótimo tamanho. O Cruzeiro, quando foi atrás do Júnior Santos, ele foi atrás também do Keno, que é um jogador de 33, 34 anos. Vocês podem até me ajudar, eu não lembro exatamente a idade do Keno. Acho que 34. Pois é. Com certeza. E o Cruzeiro foi conversar com o Fluminense e a resposta do Fluminense foi, eu não aceito nem negociar. E eu sei que o Cruzeiro buscou outros 2 jogadores, pelo menos, do futebol brasileiro, que são titulares em suas equipes, eu não sei os nomes deles, mas o Cruzeiro buscou pelo menos mais 2 jogadores do futebol brasileiro fazendo propostas aos clubes e essas propostas acabaram recusadas porque o Cruzeiro naquele momento, os clubes naquele momento entenderam que não reforçariam um rival. Então, hoje, eu vejo sim o Cruzeiro indo no exterior e gastando um pouco mais do que imaginava. E isso é uma visão que vem do Cruzeiro, de pessoas que estão no dia a dia do clube. Elas entendem que o clube vai gastar um pouquinho mais porque os atletas que o Cruzeiro poderia trazer aqui de forma mais barata, como eu disse, casos de Júnior Santos e Keno, que foram procurados pelo clube, eles acabaram não tendo essas ofertas aceitas pelos outros clubes. Ou seja, o Botafogo e o Fluminense recusaram essas ofertas do Cruzeiro. Quem me passou essa possibilidade de um acréscimo de valores foi uma pessoa do meio do futebol e não de dentro do Cruzeiro. Pessoal, a informação que eu tenho é que o Cruzeiro ampliou os valores que disponibilizaria para buscar contratações, etc. e tal. E passa muito por isso que o Thiago falou aqui. Porque hoje um jogador, sinceramente, que tem de jogador meia boca, ganhando R$500 mil por mês, e eu não estou falando de salários mais altos não, hein? Que tem de jogador reserva, usado muito pouco, ganhando R$500 mil de reais. Gente, mas é jogador ruim, que não rende nada em seus clubes. E aí é geral, ganhando R$500 mil de reais por mês, deu uma assustada. Então essa pessoa me disse, olha, Everton, parece que no valor não é só, ele até ainda brincou, a gente fala só 200 milhões, né, que é muito dinheiro, mas é um valor um pouco maior. Um pouco maior depende também, né? Subjetivo, né? Um pouco maior pode ser 250, 280. Exatamente, né? e é muito, hein? 300. E é muito. Pois é. Sabe quem está te mandando um abraço? Quem que é seu fã? Eduardo Madeira. O grande Eduardo Madeira, nossa. Grande madeirada. Grande não, nosso né? pequeno gigante. Pequeno grande herói. gigante. Nosso pequeno Tava gigante. lá no, Um abraço para A ele. gente estava no evento da KTO no sábado lá, estava lá com o Valu, o Thiago ficou muito pouco, porque não mistura.
E tal. E aí eu tô vendo todo mundo falar Madeira, Madeira, Madeira. Eu tô olhando, cadê o Madeira? Ele uma estava figura. atrás da mesa, né? Porque ele é da altura da mesa. Não, mas é verdade, E a pô. mesa era desse E tamanho. aí, quando ele veio me abraçar, eu fiquei sentado. Você sabe que é verdade, Sim, estava ao sim, meu sim. lado. O Madeira, eu não vou levantar, não, porque fiquei sentado e abracei. Fiquei do tamanho desse sentado ali. Grande Madeira, figuraça, figuraça. Um adorável. abraço pra ele. Que, aliás, ele faz um trabalho de cursos de vendas Sim, nas sim. empresas, né? E dizem que o curso é muito bom, viu, Madeirada? Parabéns aí, manda seu Instagram aí. É Eduardo Madeira, né? @Eduardo Madeira. Então vocês podem contratar o Eduardo Madeira lá, que os cursos de vendas dele são cursos muito bons. Lá dentro! Lá dentro, grande Madeirada.